Olá, amados, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria de França. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O assunto de hoje é sobre relacionamento e sobre amor ou romance. Então, você vive um amor ou você vive um romance? Ou você já viveu um amor? Ou você já viveu um romance? Existe diferença entre os dois? Então, vamos saber aqui nesse vídeo se existe diferença entre os dois ou tudo, os dois são a mesma coisa, certo? Hoje eu vou falar só um pouquinho sobre esse livro. Então aqui o que eu tô falando é um pouco a experiência minha, um pouco experiências também que eu li aqui nesse livro e que eu vejo acontecendo também hoje em dia, certo? Então, falando sobre o amor, falando sobre o romance, primeiramente vou falar sobre o romance. Toda mulher quer viver um amor, um lindo amor, um relacionamento ideal, que ela receba todo o carinho, todo o conforto, né, que ela precisa. E o homem também quer viver com uma mulher, uma parceira que entenda ela, que entenda ele, que dê atenção, que se dedique, que seja honesta, carinhosa, todas aquelas qualidades de um amor ideal. O homem espera e também a mulher espera receber. Mas lembrando, como que eu falei em outros vídeos, que tudo começa com a gente. Já tenho que ter isso dentro de mim, esse amor dentro de mim. Tenho que querer ser amada, tenho que querer ser cuidada, certo? Então, falando sobre o romance, romance que é bem diferente do amor verdadeiro. Então vamos perceber o que eu estou vivendo, né? Um romance é um amor. Então, para quem tem alguma dúvida sobre isso, então vou falar um pouquinho sobre esse romance. Então, já viram histórias de pessoas, de mulheres ou de homens que largam, deixam a família, deixam um relacionamento que tinha para viver um romance. Então, certamente aquilo não dura muito tempo. Então, com o tempo não vai ter um final feliz. Então, se vocês já verem muitas pessoas, casais e namorados, postando fotos. Tô na praia, tô na viagem tal. Tal dia vou estar em tal lugar. Ganho isso, ganho aquilo. Agora eu tô na academia, agora eu tô levantando. Ó, o que eu ganhei do meu marido, ó, o que eu ganhei da minha esposa. O tempo todo postando nas redes sociais o que estão fazendo, o que estão comendo, o que estão vestindo, certo? Que hora que estão chegando, que hora que estão saindo. Isso não é bom. Então, esses casais, eles estão vivendo de aparência. Eles querem mostrar uma coisa que não vai durar muito tempo, certo? Então, você vê que os casais normais, eles não ficam postando todo o tempo. Eles postam sim as viagens que estão fazendo, os lugares que estão conhecendo, mas não é a todo momento. Geralmente quem faz muito isso é os artistas, né, de televisão, de novela e tal. Eles gostam de postar a vida deles assim, né, para as outras pessoas saber o que eles estão fazendo. Olha, eles estão felizes, olha, eles estão em tal lugar. Aí que vai causar inveja na outra mulher, no outro homem. Então o romance, ele causa aquele apego, aquela dependência da pessoa, ok? E também com o passar do tempo, a mulher fala: agora você casou comigo, você não vai mais jogar futebol, você não vai mais sair com os amigos e tal. O homem fala a mesma coisa para a mulher. Então, um quer ser dono do outro. Então, no romance, um quer pôr as ordens, quer pôr as regras, um quer mandar no outro, um quer ser dono do outro. Ele quer a pessoa para si. Meu marido, minha namorada, meus filhos. Ninguém é dono de ninguém. Quem manda em nós, na verdade, é Deus, né? Então, esse romance que a gente pode estar vivendo, já viveu, é muito diferente do amor. Então esse romance, com o tempo, começa o quê? A ter ciúme, começa a desenvolver a raiva, um aprisionar o outro. Então o homem não tem mais a liberdade dele, a mulher também não tem mais a liberdade dela. Não pode fazer as coisas que ela fazia quando era solteira, o homem também não pode fazer as coisas que ele fazia quando era solteiro. Certo? Então, com o tempo, começam a ter
essa frequência, eles começam a vibrar nessa frequência baixa, ok? Um começa a impor por outro. Então ninguém mais tem liberdade. Então, com o tempo, eles começam ter o desprezo, desrespeitar um ao outro. Ah, você não fez assim comigo, também não vou fazer isso com você. Então, isso é num romance que eles estão vivendo. No amor verdadeiro não tem isso, ok? Com o tempo, o que acontece? Eu anotei umas coisas aqui também que fala muita cobrança um do outro. Ah, você não vai sair com as amigas, você não pode sair com as amigas, você também não vai. Se eu não posso, você também não pode. E daí o que acontece? Acaba tendo um divórcio, separação, né? Eles separam, acabam brigando de vez. Então daí o que acontece? Quem vai ficar com os filhos, quem vai ficar com a casa, quem vai ficar com os cachorros, com o carro, a fazenda, com a casa, certo? Então o que parecia ser um amor era um romance. Então a gente acha que eles estão vivendo um amor verdadeiro. Então era apenas um romance, porque agora começam a se odiar. Então um não pode ver o outro. Começa essa disputa. Isso que tem no romance. Daí você vê, aquele casal não se amava tanto, não postava nas redes sociais que estavam em tal lugar, em lua de mel, e agora estão brigando por causa dos bens ou por causa da fortuna que ficou. Geralmente a mulher fica com tudo, né? Quando o homem já tem uma boa estrutura financeira, já tem um bom trabalho, ainda ele consegue ficar com alguns bens, infelizmente. Mas infelizmente, as mulheres sempre tiram o melhor das relações. Sempre ficam com quase tudo, com a casa, com as crianças, com tudo que tiver. E geralmente quando ela termina esse relacionamento e não ficou satisfeita, ou, por exemplo, o homem não atendeu às expectativas dela, que ela esperava. Eu esperava que ele me desse uma vida assim, eu esperava que ele me desse mais conforto, eu esperava que eu não precisava trabalhar mais, e ia ficar só em casa. Então daí que a mulher fica com mais raiva do homem, tenta tirar tudo dele, né? E às vezes também o homem tenta tirar tudo da mulher. Então acabou tendo uma raiva, uma inveja. Então, porque os dois causaram isso. Então, que não era um amor verdadeiro, era um romance que eles estavam vivendo. Então não terminou com um final feliz. E geralmente não termina com um final feliz quando estão vivendo essa situação, certo? Olha o que eu vou ler aqui bem rapidinho, o que fala nesse livro aqui, a doutora Cláudia fala do romance, que ele pode levar a uma destruição. Geralmente o homem larga tudo que ele tinha para viver esse romance, e a mulher larga tudo que ela tinha também para viver só nesse romance, ok? Olha aqui que ela fala. Assim que um casal começa a namorar mais seriamente, os dois se afastam dos amigos, dos parentes, da escola e de seus interesses pessoais. Então, não raro, o homem abandona o esporte, os cursos que ele gostava de frequentar, os amigos da faculdade, a turma do escritório. O que acontece? Ele se torna triste, barrigudo, começa a comer demais, beber, assistir mais televisão, se preocupar mais com os problemas e mais com o dinheiro. E o que acontece com a mulher? Ela se afasta das amigas, muitas vezes abandona a sua profissão que ela tinha, né? Interrompe a faculdade ou engaveta seu diploma. E começa o que também? A engordar, a se enfeitar, silicone aqui, silicone ali, academia, sempre ficar mais bonita. Claro que a mulher tem que ficar, mas se enfeitar demais, sem emburrecer, como diz aqui. Não quer saber mais de estudar, não precisa mais fazer faculdade, não precisa aprender mais nada. E daí o que ela se torna? Alienada na vida social. Ou seja, chega de cultura, chega de saber de economia, chega de ter uma vida social, chega de servir na comunidade, certo? Então o que acontece? Ela se torna deprimida, angustiada, insatisfeita com a vida. Então isso também é o homem. Então com o tempo eles começam a desenvolver o quê? Outros sintomas de ansiedade, depressão,
e outros problemas psicológicos que podem acontecer com ele ou com ela, caso eles abandonem tudo isso. Então, o que é aconselhável, mas é certo a se fazer? Traz tudo que você já tinha, sua faculdade, seus dons, seus talentos, traz para viver no relacionamento que você está agora. Então, para viver aquele amor, certo? Então, isso que muitas mulheres fazem, muitos homens fazem, mulheres que têm talentos incríveis, que podem fazer curso, podem ensinar outras pessoas, elas deixam lá engavetado na gaveta, agora vai viver só aquele romance, só aquele amor. Esquece da família, esquece dos parentes, esquece dos amigos. Vejo pessoas que casaram e nunca mais viram família, nunca mais viram os pais, nunca mais se deram bem com os seus familiares. Por quê? Porque vive só com aquele relacionamento. Certo? Então, nós temos que ter um equilíbrio. E olha o que é falado também sobre o amor. O amor verdadeiro é aquele amor de Cristo, o amor que Jesus tem por nós, o amor que Deus tem por seus filhos. Tem um amor que não aprisiona, é um amor que nos dá liberdade. Então, no amor, se eu estou vivendo um amor, eu tenho que ter liberdade. Eu tenho que saber a hora de ficar quieto, eu tenho que saber a hora que eu tenho que falar, porque às vezes a mulher só quer falar, 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 esquece que ela também tem que ouvir o marido, também tem que apoiar o marido, também tem que fazer as vontades dele. Não só o homem fazer as vontades da mulher, a mulher também tem que fazer as vontades do marido. Ah, mas eu não gosto de frequentar tal lugar. Ah, mas eu gosto, então vamos. Certo? Tem que ter essa cumplicidade, essa união, para o relacionamento se tornar harmonioso, feliz. Certo? Também uma coisa que eu notei aqui é não permitir que a mulher fale. A mulher não se permita que alguém fale mal do seu marido e o marido não permita que ninguém fale mal da sua esposa, da sua namorada. Certo? Então, quando há amor, tem essa grande diferença. Então, não tem aquele apego, não tem aquele aprisionamento. A mulher pode executar as coisas que ela gosta, o homem pode fazer o esporte que ele gosta, pode se envolver com a sociedade. A mulher precisa sair com as amigas, precisa se envolver com a sociedade, certo? O homem não pode ficar o tempo todo no pé da mulher. A mulher vai no cabeleireiro, o homem vai também. A mulher vai sair ali na esquina com a mãe dela, o homem também tem que ir junto. A mulher vai fazer a unha, o homem também tem que ir junto, tem que levar, tem que trazer, entendeu? A mulher também tem que ter sua liberdade, o homem também, certo? Outra coisa aqui, então quanto mais eu dou amor, mais eu vou receber. Então tem que esse amor verdadeiro que a gente fala, que a gente quer, a gente tem que demonstrar para outra pessoa, certo? E também uma coisa que interessante que fala da nossas carreiras também. Saber a hora de ouvir, a hora de ficar calado, tá certo? Convívio social. Era uma outra coisa aqui que eu tinha que falar. Então a gente quer o bem daquela pessoa. Não importa se a pessoa tá longe ou tá perto, eu sempre vou querer o bem dela. Então esse é o amor verdadeiro, o amor puro, certo? Eu não vou ficar aprisionando. Agora você não pode mais jogar bola, você não pode mais sair com as suas amigas. Então, que mal tem? Claro que ele vai fazer coisas corretas. Se ele é fiel, ele vai sair com os amigos, vai falar de coisas boas. Tem essa diferença, né? Claro que tem homens malandros que gostam de sair, eles falam sair, entre aspas, mas vai sair com outras mulheres. Então, tem essa diferença. A mulher também. Então, quando ele é honesto, quando ele é sincero, quando ele tem bom caráter, ele vai fazer coisas boas. Ele vai respeitar a sua esposa. E a mulher também. Ok? Então, pude melhorar muito também no relacionamento que já vem há muito tempo. Ele tem a liberdade para fazer o que ele gosta, eu tenho a liberdade para mim fazer as coisas que eu gosto, certo? Mas, claro que tem algumas exceções que não se dão bem entre eles, que com o tempo vai ter que, às vezes, ter um divórcio, vai ter que ter uma separação. Então, às vezes, a convivência entre eles não dá mais certo. Então, tá certo, tá correto separar ou se divorciar, mas nem por isso tem que ficar em pé de guerra. Então, se eu fiquei muitos anos com a pessoa e agora me divorciei, e agora um quer matar o outro, um não pode ver o outro,
Então não era amor, era um romance. Certo, minha gente? Então eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essa grande diferença entre o amor e o romance. Nós temos que sempre estar doando, sempre dar o que nós temos de bom. Então quanto mais damos, mais recebemos. Se eu quero tanto conforto, tanto carinho, tanta proteção, eu tenho que doar. Então quanto mais eu dou, mais eu recebo. Certo? Então o amor e o romance, o que você está vivendo? Né? Então eu agradeço por vocês estarem aqui, por vocês estarem me ouvindo. Vocês comentem se vocês gostam ou não desse assunto, se vocês querem saber mais sobre relacionamento, sobre experiências, ok? Vai ter um outro vídeo que vai falar de umas experiências aqui, de uma mulher aqui, o que causou muito ciúme nela e também no esposo, que uma experiência bem interessante, tá bom? Se vocês quiserem também, daí, então, lá veio esse outro vídeo. E deixa um like se vocês gostaram, se vocês não gostaram também, deixa um negativo, tá bom? Então se inscrevam no canal para vocês ficarem por dentro de mais conteúdos daqui do canal, tá certo? Então se cuidem, se tratem bem, ok? Para atrair coisas boas. Então mando coisas boas e vai vir coisas boas. Então gratidão, gratidão, gratidão. Até mais.